Olá e boas-vindas ao The Foundry, uma exploração em profundidade trazida pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar direto em um dos problemas mais casca-grossa e fascinantes da engenharia de sistemas distribuídos. Vamos dissecar o teste definitivo para qualquer arquitetura avançada de validadores, a integração do mecanismo de consenso no FireDancer. E olha, por que o consenso é um desafio tão grande? Porque ele pega um sistema que foi desenhado do zero para ser absurdamente rápido e enfia um monte de regras implacáveis no meio do caminho. É o clássico embate entre a velocidade bruta e a coordenação absoluta. A gente vai desvendar agora exatamente como essa mecânica rigorosa se funde com os fluxos locais de dados, moldando a vazão e ditando os limites reais da nossa engrenagem. E, para mapear essa estrutura toda, a gente preparou uma planta de engenharia bem direta. Vamos passar por fundamentos como o relógio e a linha, descobrir onde o consenso acontece, diagnosticar a origem da latência e ver cenários do mundo real. Daí, a gente pula para o código na ponte de consenso e, no fim, entende como dar aquele ajuste fino na nossa máquina. Então, começando com o relógio e a linha. Para quem acompanhou nossa última exploração sobre os fundamentos de gerenciamento de dados, o terreno já está super pavimentado, né? Lá, a gente focou em como informação pura é ingerida. O desafio de hoje é dar o próximo passo lógico e entender o que acontece quando essa ingestão super veloz bate de frente com a rigidez que o consenso exige para manter a rede perfeitamente segura. Pensa no seguinte, o pipeline local de dados funciona exatamente como uma linha de montagem perfeitamente lubrificada. Imagina uma daquelas esteiras de fábrica gigantescas operando no talo, velocidade máxima. As caixas, que aqui são as nossas transações, não param de chegar de todos os cantos do mundo. Elas passam pelas áreas de contenção de forma super rápida, são ordenadas, agrupadas e inspecionadas antes de sequer encostarem no armazenamento final, que é o nosso livro razão. É um fluxo contínuo, puramente mecânico, feito para engolir um volume absurdo de informação no menor tempo possível sem criar gargalo. Mas aí que tá. Toda fábrica de altíssima performance precisa de um controle de qualidade implacável. E o consenso atua exatamente como esse supervisor chato e extremamente exigente. Ele não é só uma ideia abstrata flutuando na rede. O consenso desce para o chão de fábrica com um cronômetro na mão, focado nos famosos tiques da prova de história, o porre. Ele não quer nem saber se a esteira está rápida ou ociosa. Ele simplesmente grita para parar, iniciar ou esperar até bater o milissegundo exato estipulado. É ele e só ele quem dita horas de selar os lotes de dados e despachar tudo. Avançando para onde o consenso realmente acontece, vamos colocar a lupa e identificar os pontos exatos de fricção na nossa planta. Quais são os componentes onde esse supervisor freia a nossa esteira de dados? Quando a gente olha para o desenho do sistema, logo saltam aos olhos três grandes engrenagens onde o fluxo sofre um impacto direto. Primeiro, a gente tem o Proposal Manager, que cuida da temporização. Ele basicamente segura a esteira, causando atrasos diretos enquanto espera ansiosamente pelo alinhamento perfeito do relógio POG. Depois, entra o Vote Collector. A função dele é reunir aprovações da rede. Se os votos não chegam rápido, ele cria um verdadeiro engarrafamento, um back pressure que afolha a fila de saída e faz as caixas empilharem perigosamente. E o mais drástico de todos é o Snapshot Trigger. Tenta imaginar tirar uma foto perfeitamente nítida de uma esteira onde tudo está passando a 1000 por hora. É impossível. Para gerar um instantâneo do estado do sistema, ele simplesmente trava toda a entrada de novas transações por um momento. São freios inevitáveis no motor que nasceu para acelerar. Com isso em mente, a gente chega no diagnóstico do sistema, a origem da latência. E, gente, onde tem fricção mecânica, inevitavelmente tem perda de tempo. Para consertar esse motor, o primeiro passo é diagnosticar de onde esses atrasos crônicos estão vindo. Olhando para o diagnóstico, a gente divide o problema em duas categorias principais de latência. De um lado, temos o atraso ativo. Imagina um motorista de ônibus, super pontual e metódico. Todo mundo embarcou, o motor está ligado, a rua está livre. Mas ele se recusa a pisar no acelerador, porque o relógio diz que a partida oficial é só daqui a 10 segundos. O sistema fica lá, ocioso, esperando um sinal do relógio porre. Do outro lado, a gente tem o atraso reativo. Aqui a história é diferente. É como estar num carro esportivo super potente, querendo voar, mas preso atrás de um caminhão lento numa pista simples. O validador quer avançar, mas os parceiros de rede estão demorando ou têm um excesso de votos acumulados para processar, gerando um congestionamento que te empurra para trás. Os dois roubam tempo precioso, mas exigem ferramentas de conserto totalmente diferentes. Isso nos leva aos cenários do mundo real, a briga clássica entre vivacidade e consistência. Vamos tirar nossa máquina do papel e colocar para rodar no caos do dia a dia, onde a gente é obrigado a fazer escolhas difíceis.
É aqui que a gente encara aquela eterna dor de cabeça em arquiteturas distribuídas. Se quem projeta a rede virar o botão para priorizar a vivacidade a todo custo, a esteira vai selar lotes na velocidade da luz só para não gerar fila. O risco? Um chão de fábrica super caótico, gerando blocos apressados que depois vão precisar de replays, fazendo o sistema refazer o trabalho todo e causando uma bagunça operacional. Agora, se a escolha for priorizar a consistência, o sistema vira aquele inspetor de qualidade paranoico que checa o alinhamento 3 vezes antes de liberar o lote. O resultado é um validador super seguro, claro, mas que devora ciclos de CPU e memória sem dó, jogando os custos da operação nas alturas. E agora a gente chega na ponte de consenso. Chegou a hora de abrir o capô da máquina e olhar direto para o código Rust. É exatamente esse mergulho mais profundo que a gente incentiva para conectar a teoria com a engenharia de verdade. A lógica interna dessa transição rola em 4 passos microscópicos, e é nas frestas entre eles que a latência adora se esconder. Passo 1, componente pede a preparação imediata de um lote com as transações cruas. Passo 2, o sistema aguarda o alinhamento do tique-pó, cruzando os dedos para não demorar demais. Passo 3, o lote é lacrado, selado e vira imutável. Aí entra o passo 4, que é possivelmente o mais estressante de todos. O sistema submete o lote e basicamente tem que implorar para a rede. É a fase de agregar votos. O validador local fez o dever de casa todo perfeito na esteira, mas agora tem que ficar lá parado, roendo as unhas, esperando os outros confirmarem que o trabalho está bom. Qualquer milissegundo perdido nessa comunicação afeta todo o ciclo da esteira principal. O que nos leva a como ajustar a máquina e implementar nossas mitigações operacionais. Já entendemos como o motor funciona e onde ele engasga. Então, puxando de volta para o painel de controle da engenharia, quais alavancas a gente pode puxar para fazer essa linha de montagem voar? Observando o painel, a gente tem umas opções vitais. A primeira grande alavanca é aumentar o paralelismo de verificação. É usar todos os núcleos do hardware de forma agressiva para verificar saldos e assinaturas simultaneamente antes de selar o lote. A segunda ferramenta é usar janelas adaptativas de tique. Em vez de o supervisor exigir aquele cronograma rígido, segundo a segundo, ele ganha uma inteligência flexível para se ajustar dinamicamente ao tráfego atual. Terceiro, descarregar a selagem de lote. Pensa nisso como pegar as caixas mais pesadas e jogar numa esteira lateral dedicada, liberando totalmente a via principal. E por fim, se a rede externa estiver muito lenta, engatilhar propostas especulativas, presumindo que a aprovação chega depois, para a fábrica não parar de produzir. São táticas puramente avançadas para espremer cada gota de eficiência do sistema. Para fechar nossa exploração, fica aqui uma reflexão arquitetural importantíssima. Na hora de projetar, como equilibrar os altíssimos custos operacionais de CPU e memória contra o risco caótico de replays e latência? Não tem uma resposta pronta. Exige o domínio completo dessas alavancas de mitigação que a gente discutiu aqui. E se vocês querem dominar a fundo esses desafios pesados de infraestrutura, entender esquemas técnicos de alto nível e mergulhar em outros projetos da Web3, deem um pulo lá em Forge College para acessar todo esse conteúdo imersivo. Agradeço demais por acompanharem essa engenharia reversa hoje e até a próxima.